Bom dia, galerinha massa do terceiro ano, tudo bem com vocês? Coisa boa estarmos juntos mais uma semana, não é verdade? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus cuide de cada um de vocês, né? E vamos iniciar aí com a matéria nova. Porque assim, a caixa de teatro eu vou fazer presencialmente, tá? Aí na semana que vem, para aqueles alunos que estão aí totalmente no online, a tia vai mostrando passo a passo como é que a gente vai fazer, tá? Mas hoje eu vou fazer com quem está presencial e com a outra turma, né, na próxima semana, quem tiver aí também no presencial e sendo a última aula, né, no caso assim dessa atividade, eu mando para quem está totalmente online o passo a passo, certo? Vamos lá. Sons ao nosso redor. Hoje nós vamos iniciar a unidade 4, tá? E que a gente já percebe pela capa da unidade o menininho com os olhos fechados, ele escuta os sons dos passarinhos, os sons dos automóveis, das pessoas falando, né? Então, já se percebe que ele está ouvindo os sons que estão ao redor dele, né? Ali na página 30, que vocês vão colocar, faremos a leitura juntos aí dessa unidade. Diz assim: você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos e identificar quais são os sons que estão à sua volta? Como a garota da imagem a seguir, o exercício de ouvir e identificar os sons do ambiente é surpreendente. Se você prestar atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos. No centro de uma grande cidade, por exemplo, nós escutamos uma variedade de sons, como carros se locomovendo, buzinas, conversas, chamadas de telefone, anúncios de lojas, entre outros. Se estivermos no meio de uma mata, os sons serão outros: pássaros cantando, o estalar de galhos, animais se locomovendo na mata, insetos, o vento batendo nas folhas das árvores e etc. Já em uma escola, podemos escutar o som de crianças conversando e brincando, o som do sinal do recreio, entre outros. Os sons de um ambiente relacionam-se com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Há centenas de anos, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existem atualmente. No início do século XX, por exemplo, não existiam tantos carros como nos dias de hoje, e a maioria das pessoas se locomovia a pé, de bonde, de trem ou por meio de animais. Observe as imagens a seguir e converse com os colegas que tipos de som você consegue imaginar em cada uma delas. Então vamos lá. Esse texto ele nos fala o seguinte: que em cada ambiente que estamos, os sons se diferenciam, os sons mudam, né? Na escola, eu escuto um determinado tipo de som. Por exemplo, o som do recreio, de troca de aula. Você não escuta na sua casa, né? Você, em casa, você tem outros tipos de som da televisão, ouvir música, pessoas de casa falando, né? Na escola nós temos mais pessoas falando, né? Na rua nós temos o som dos automóveis, das buzinas, totalmente diferente de um som dentro da escola ou da nossa casa. Então, a primeira coisa que nós vamos gravar, né, é que na nossa casa, né, na nossa casa, na nossa escola, na rua, ou seja, os sons eles se diferenciam de acordo com o ambiente, né? Então, os sons não são os mesmos em todos os ambientes. Eles podem até, de repente, em uma ocasião ou outra, se repetir, mas eles não são totalmente iguais, certo? E aqui na página 30, o livro pede que nós façamos uma reflexão sobre o mesmo lugar que é a Estação da Luz, lá em São Paulo, lá no início do século XX, né? E nos dias atuais. Olha como mudou, né? Até a arquitetura do local mudou. A estrutura mudou, o contingente de pessoas que frequenta aumentou, né? Não tinha os trens, não tinha o metrô,
Então, os barulhos aqui são totalmente diferentes, né? Observem, é o mesmo local, no entanto, um é lá no início do século XX e esse agora dos nossos dias atuais. Então, por essa imagem, a gente já percebe que os sons também mudam através do tempo, né? Então, vamos colocá-lo agora lá na página 31 e acompanhar a próxima leitura. Vamos lá, regionalize-se. Você sabia que a poluição do ambiente também pode ser causada pelo excesso de sons ou ruídos? Esse tipo de poluição é chamado de poluição sonora. Os sons em volume excessivo prejudicam a audição e a saúde, não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Então vamos lá, o que é poluição sonora? Pelo desenho que nós vimos aqui, a menininha tapando os ouvidos, né, e muitos balões aqui fazendo vários sons, isso indica o quê? O excesso de barulho, o excesso de ruído, volumes muito altos, né, eles danificam mesmo, né, prejudicam de fato a nossa audição, né, e isso é poluição sonora. Às vezes se você chegar perto, muito próximo, vamos dar um exemplo bem legal aqui que vocês vão entender. O paredão de som, né? Se você chegar muito próximo do paredão, você não consegue ficar perto, porque incomoda demais, né? Aquele som, aquelas vibrações, as ondas sonoras, né? Atingem de fato ali a sua audição e faz com que você tente se proteger para que incomoda, né? Machuca. Em algumas cidades do Brasil foram criadas leis conhecidas como leis do silêncio, que buscam estabelecer normas para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Entre elas estão Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Parnaíba, né? Aqui a gente consegue perceber que principalmente nas grandes capitais, eu morei em São Paulo, lá tem a questão do horário, você não pode colocar música alta, essas coisas depois das 10 da noite, né? É claro que isso vale para alguns lugares, né? Porque tem o pessoal do baile funk que não tá nem aí para isso, e também para os vizinhos também nem aí, e aí a polícia que tem que intervir, mas em regiões mais, assim, digamos, educadas, as pessoas realmente seguem esse padrão. Até às 10 da noite não se faz, não se pode mais fazer barulho, porque a gente tem que respeitar o momento de descanso das outras pessoas, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto, né? Nós estamos falando de sons, né? Nós estamos falando aí, né, dessa questão sonora, dessas paisagens sonoras, né? Por quê? Por que a gente diz paisagens sonoras? Porque, como nós vimos, através dessas imagens que estão na página 30, nós percebemos os tipos de sons que existem, mesmo sendo uma imagem, mesmo sendo apenas uma imagem de uma paisagem, mas nós conseguimos imaginar os tipos de sons que contém cada um em cada tipo de ambiente, certo? Então, a atividade de hoje consiste em duas atividades, tá? Primeiro, eu quero que vocês criem uma história em quadrinhos, tá? E aí, a tia Rosângela, pelo amor de Deus, o que é uma história em quadrinhos, tá? Quem lembra de Gibi, Turma da Mônica, sabe que história em quadrinhos é uma história que ocorre dentro dos quadrinhos, o qual o recurso que os personagens utilizam para se comunicar são os balõezinhos, como estão aqui na página 31, né? Essa história vai ser sobre poluição sonora. Nós vamos criar essa história em quadrinhos, falando aí sobre poluição sonora. Por que nós temos que diminuir o excesso de sons ou ruídos? Por que temos que cuidar da nossa saúde auditiva? O que é poluição sonora? Tudo isso vocês vão colocar, né, na construção dos quadrinhos, né, que vocês farão aí na casa de vocês. E a segunda atividade é registrar através de desenhos os sons que vocês têm aí na casa de vocês. De repente é o som do seu pet, é o som da sua TV, é o som dos seus irmãos,
né? Vocês vão registrar através de desenhos os sons que vocês conseguirem obter, né? Registrar aí na sua casa, tá certo? Grande beijo, fiquem com Deus e qualquer dúvida, a tia está online, é só mandar a mensagem, tá bom? Cheiro. Não esqueçam, faremos a caixa de teatro na próxima aula com essa turma que está em casa hoje. Então, ou seja, na próxima quinta-feira. E nessa quinta-feira farei com quem está no presencial. Lembrando que quem está totalmente online, eu farei a postagem do passo a passo somente na outra aula, quando eu encerrar com o presencial de hoje e da próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus.